Bem, sejam bem-vindos ao vídeo. Eu sou o professor Valtes, professor de matemática aqui do IF Teresina Central. Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar um conteúdo muito importante, que é o conteúdo ligado à área de estatística, tá bom? Que é a parte de medida de posição. Antes de chegar no conteúdo mesmo, eu quero só explicar para vocês que a gente tende a analisar as características de uma determinada distribuição ou elementos dela, analisando 4 tipos de medida, que é as medidas de posição, que nesse vídeo eu vou falar de termo de tendência central. Também tem as medidas de posição chamadas de separatrizes, que seriam os quartis, os percentis, né? Além da média, mediana e moda, que eu vou abordar hoje. Também a gente pode analisar as características da distribuição, analisando as medidas de variabilidade e dispersão, seria a variância, o desvio padrão. Tem também as medidas de assimetria e de Kurtoff, tá bom? Nesse vídeo eu vou comentar com vocês os termos de as mais comuns, né, que são a de tendência central, que seriam a média aritmética, a média ponderada, que é uma média aritmética, mas a gente prefere chamar esse termo média ponderada, a mediana e a moda, né? Inclusive em conteúdos que ganharam muito força pela questão do Enem, por serem bastante explorados, né, as provas do Enem. Então vamos lá, vou começar aqui pela média aritmética, tá bom? A média aritmética a gente pode definir como a soma de todos os termos dividido pelo número de termos, né? Trouxe para vocês também uma expressão matemática, às vezes vocês encontram ela em livros, né? Essas expressões, às vezes, os alunos se confundem um pouco, mas vamos tentar entendê-la, né? Primeiro, a notação clássica de média é essa barra acima da variável. No caso aqui, a variável x, então x barra. Tá bom? Então, seria o somatório do x, né, que seria o xi para generalizar. Então, seria o x1, x2, todos os termos. Por isso que eu coloquei o xn, que seria o enésimo termo, o último termo, dividido pelo n, que é o número de termos, tá bom? Essa aqui seria uma expressão matemática para definir essa média aritmética, né? Como a gente sempre trabalha com média nas escolas, como é que eu calculo a minha nota, como é que eu calculo a nota? Seria o aluno pegar lá, eu tenho 8 notas no ano, então ele soma as 8 notas, divide por 8, ele tem uma média anual. Eu tenho 4 notas no semestre, ele pega as 4 notas, soma as 4 notas, divide por 4, ele tem uma média semestral daquelas 4 notas, né? Eu tenho uma média do bimestre. Geralmente, no bimestre, um aluno de ensino médio tem 2 notas, tira as 2 notas, soma as duas e faz uma média, tem a média do bimestre, né? Nos cursos superiores, tem muitas disciplinas que tem 3 provas, 3 avaliações durante um curso. Então, pega as 3 notas e soma as 3, divide por 3, ele tem a média das 3 notas. Então, isso é um conceito bem sólido, assim, bem claro, que todos os alunos compreendem. Então, eu coloquei aqui uma questão um pouco diferente para a gente abrir, né? Eu não pedi para você calcular a média. Eu disse assim, olha, problema 1 aqui, exemplo 1. A média aritmética de 40 notas de matemática dos alunos de uma turma do IF foi 7. Então, o que a gente tem de informação aqui é que 40 notas geraram a média 7, tá bom? 40 geraram a média 7. E nesses 40 alunos, 40 notas, apenas 4 alunos tiraram 10. Então, teve 4 alunos naquele grupo que tirou 10. E aí eu fiz a seguinte pergunta: qual foi a média dos demais alunos, dos outros alunos, né? Demais alunos são os outros, caso o professor refaça os cálculos, suprimindo é retirando, né? Suprimindo é retirando a nota dos alunos 10, né? As notas dos 10. Então, seria o seguinte: primeiro, nós temos 40 notas 7. Então, se você somar todas as notas daquela sala, gerou uma pontuação de 280 pontos. Isso aqui é o total de todas as notas daquela sala. Todo mundo tirou 7? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Lá teve 3, 5, 4, 8, 9 e teve 10. Então, quando somou tudo, deu 280 pontos. É isso que essa média está me dizendo. Já que a média foi 7, significa que o total de pontos dividido por 40 dá 7. Então, 40 vezes 7 eu encontro o total de pontos, 280 pontos. Só que eu quero calcular a média dos outros alunos. Então, eu vou ter que tirar as notas 10. Como nós tivemos 4 notas 10, eu vou tirar 40 pontos. Por que eu vou tirar 40 pontos? Porque são os 4 alunos que tiraram 10. Que tiraram 10. Então, no caso, a gente vai ter agora a pontuação
De 280 menos 40, 240 pontos. Isso aqui é a pontuação dos outros alunos, vamos dizer assim, do restante da turma. Ora, se eu quero essa média, a média deles, então como é que eu vou calcular essa média deles? Seria pegar esse 240, que é a pontuação dos outros alunos, tirando aqueles 4, vou pegar esse 240 e vou dividir, coloquei uma barrinha para indicar a divisão, né? Vou dividir por 36, tá bom? Então, 240 dividido por 36 vai dar 6,66, né? Até vou colocar aqui, 6,666, aí gera um dízimo, que aproximadamente dá 6,67. Aqui é a pontuação, a média aproximada dos alunos, retirando aqueles 4 alunos que tiraram 10, né? Para você ver, a média da turma estava, digamos, azul, né? A média estava 7, mas na verdade teve 4 alunos ali que puxaram a média para cima, né? Que levaram a média para 7. No momento que eu tirei aqueles 4 alunos que tiraram 10, aí a média da sala já caiu para 6,67, já ficou uma média, né? Não azul, né? Tudo bem, eu tinha até feito as contas aqui, mas eu vou deletar. A segunda parte que eu quero comentar com vocês é uma propriedade bem interessante que fala o seguinte: e se eu tiver que somar todas as notas com a mesma constante, o que é que vai acontecer? Todos os valores. É interessante isso. Por exemplo, a média da sala, vamos voltar aqui. A média da sala normal está 7, o problema original. Imagine que o professor resolva dar um ponto para cada aluno. Aí, nesse caso aqui, nem ia gerar uma média 8, porque tem aluno que já tirou 10, então ia dar um problema, porque não pode ficar com 11, né? Mas vamos pegar aqui. Se esses alunos, esses 36 alunos que ficaram com a média abaixo de 7, o professor resolveu passar um trabalho e esses 36 alunos, todos eles fizessem o trabalho e ganhassem um ponto, então, naturalmente, a média deles, eu não estou dizendo que a nota deles ia crescer para 7,67, mas a média daqueles 36 alunos iria crescer para 7,67. Já que todo mundo ganhou um ponto, a média vai subir um ponto. E é exatamente isso que a propriedade está dizendo, ó, que se um valor constante for somado a todos os termos, a nova média será a soma da média anterior mais a constante. Ou seja, para essa linguagem matemática, o aluno às vezes não entende, né? Se você pega uma constante C e soma com todos os valores, que seriam aquele x1, x2, x3, né? Então você vai encontrar um novo valor e as médias é o valor original somado com aquela mesma constante. Isso também vale se você, por acaso, tirar um ponto ou tirar um valor, né? Se for subtraindo. E também vale se você multiplicar. Se você pegar todos os termos e multiplicar por 2, a nova média vai ser a média anterior multiplicada por 2, tá bom? Também interessante isso. Deixa eu só ver aqui quanto é que já está de vídeo. 8 minutos, vamos continuar. Média ponderada, né? A média ponderada é o somatório do produto de cada termo pelo seu respectivo peso, dividido pelo somatório dos pesos, né? Algumas escolas trabalham com notas com peso. Isso não é uma coisa muito comum. Então, para o aluno tem uma certa dificuldade. O que seria isso? Quando você calcula uma média ponderada, o que você vai entender é que cada elemento tem um peso diferente. Não necessariamente diferente, mas podem ter um peso diferente. Então, quando você vai calcular a média, você tem que multiplicar o correspondente daquele elemento com o seu peso, você tem que fazer esse produto. Depois que você fizer o somatório de todos esses produtos, por isso que é x1 vezes o peso 1, x2 vezes o peso 2, x3 vezes o peso 3, né? Xn vezes o peso n. Então, depois que você fizer isso, aí você divide pelo somatório dos pesos, tá bom? Uma outra forma de você definir a média ponderada é quando você faz esse peso como se fosse uma frequência, porque às vezes você tem o mesmo elemento com frequências repetidas, né? Com mais de uma frequência. Então, se é de você pegar aquele valor e somar repetidas vezes, você multiplica. Esse valor apareceu 10 vezes, vezes 10. No exemplo vai ficar melhor. Mas quando tiver frequências e quando tiver peso, o raciocínio é análogo, é a mesma coisa. Então, você divide pelo somatório dos pesos e, se for com frequência, somatório das frequências. Eu vou fazer um exemplo de cada, vai clarear, com certeza. Então, primeiro aqui, o aluno vê esse textão aqui, já se assusta, mas você vai compreender bem. Eu vou levar para a questão do concurso, porque eu acho que nesse universo do concurso,
vai facilitar para o aluno ter o entendimento aqui dessa questão, tá bom? Então, primeiro vamos analisar isso aqui, ó. Em uma prova de concurso, tem 40 questões, uma prova de concurso. Imagina uma provinha de 40 questões. E essa prova foi dividida em 4 disciplinas, cada uma com o mesmo número de questões. Cada prova, cada matéria lá do concurso vai ter 10 questões. Então, é 10, 10, 10, 10. Tudo tem 10. Porém, com peso diferente. Então, eu dei uns espaços aqui para melhorar a visualização. Nesse concurso aqui, a matemática tem um peso 4, o português tem um peso 3, a informática tem um peso 2 e a atualidades tem um peso 1. Tá bom? Então, depois a gente vai retomar, mas não esqueça dessa parte aqui, ó. Matemática, peso 4, português, peso 3, informática, peso 2, atualidades, peso 1. Isso vai ter um reflexo na nota final. Como assim, professor? Um candidato que acertar uma questão de matemática, ele faz a mesma pontuação, ele fará a mesma pontuação de 4 questões de informática. Por quê? Porque se a matemática tem peso 4 e a atualidades tem, desculpa, aqui seria a atualidades, eu digitei errado, era só para explicar. Atualidades. Se uma de matemática tem peso 4 e a atualidades tem peso 1, para cada questão certa de matemática, é como se ele gerasse 4 questões certas, é como se equivalesse a 4 questões certas de atualidades. Então faz muita diferença o aluno ir bem nas disciplinas que têm o maior peso. Então, aqui eu vou até deixar para montar aqui essa situação, explicando aqui, né? Considerando as pontuações dos 3 candidatos abaixo, determine a pontuação total deles, a média ponderada e a ordem de classificação. Então, vamos lá, eu vou criar aqui junto com vocês. A Ana, o Bruno e a Camila. Vamos dizer que a Ana fez das 10, ela fez 8 de matemática, ela fez 7 de português, ela fez 7 de informática e ela fez 4 de atualidades. Já o Bruno fez 5 de matemática, 8 de português, 8 de informática e 6 de atualidades. E a Camila já fez 6 de matemática, 6 de português, 6 de informática e 6 de atualidades, tá bom? Vamos ver o que vai dar aqui. Realmente eu não planejei, então vou fazer junto com vocês aqui. O que acontece é, qual vai ser a pontuação final de cada um deles? Então, primeira coisa, como eu já até coloquei aqui no quadro, temos pesos diferentes. Então, qual é a pontuação final que a gente vai obter aqui? No caso da Ana, eu tenho que pegar esse 8 vezes 4, porque é o peso de matemática, mais 7 vezes 3, que é o peso de português, mais o outro 7 vezes 2, que é o peso aqui de informática, e mais 4 vezes 1, né? Vou até colocar que é o peso de atualidades. Quando eu terminar de fazer essa continha, a gente vai ver a pontuação final que a Ana obteve, né? A primeira candidata aí foi a Ana aí. Então, fazendo a continha aqui, para a gente ser dinâmico, eu vou só colocando aqui, ó, 8 vezes 4, 32, aí 7 vezes 3, 21, aí 7 vezes 2, 14, e mais 4 pontos aqui. Então, ela fez 71 pontos. Bom, 71 pontos. No item seguinte, eu pedi a média ponderada. O que seria a média ponderada? Vamos voltar lá. Seria o somatório desses produtos, que é exatamente o que eu fiz aqui. Eu multipliquei cada nota pelo seu respectivo peso, né? Multipliquei cada uma pelo seu respectivo peso. E depois que eu fizer isso, eu tenho que fazer o quê? Dividir pelo somatório dos pesos. E aí, qual é o somatório dos pesos, pessoal? Somando os pesos aqui, ó, 4 e 3, 7, com 2, 9, com 1, 10. Então, na verdade, aqui fica 71 dividido por 10, que vai dar igual a 7,1. Essa é a média ponderada da candidata Ana. Essa foi a pontuação dela usando aqui a questão da média ponderada. Aí depois nós vamos ver se ela vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro, né? Batendo o olho aqui rapidamente, eu acredito que ela vai ficar em primeiro. Por quê? Porque ela foi muito bem em matemática em relação às outras. Então, como ela foi melhor em matemática, por mais que os outros candidatos possa até aumentar um pouquinho aqui a pontuação da Camila, para ver se a Camila consegue correr atrás do prejuízo, né? Por mais que eles tenham tido desempenho até melhor em outras disciplinas, mas como foram abaixo na matemática, eu acredito que quando a gente calcular a média ponderada aqui, o Bruno e a Camila não vão ganhar da Ana. Eu acredito assim, batendo o olho sem fazer as contas. Então vamos lá, agora a gente vai fazer a mesma coisa que com o Bruno, né?
Então, o Bruno fez 5 questões de matemática, peso 4, mais 8 de português, peso 3, mais 8 de informática, peso 2, e mais 6 de atualidades, peso 1. Então, quando a gente fizer as continhas, a gente vai ter a pontuação dele aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16. E 6 vezes 1, 6. Então, fez 66. Veja que 66, quando a gente fizer a média ponderada, né, dividir por 10, porque é a soma dos pesos, a gente vai encontrar, evidentemente, 6,6. E aí, por enquanto, a Ana está ganhando do Bruno, né? E a Camila, essa que eu acho que... Vamos ver. Não vamos dar spoiler também, porque eu não fiz, né? Então não tem como eu dar esse spoiler. Então vamos ver agora qual seria aqui o desempenho da Camila, né? Mesmo raciocínio. Vou pegar cada nota e multiplicar pelo seu respectivo peso. Ó, tô só multiplicando aqui a matemática 6 vezes o peso 4, português 6 vezes o peso 3, agora aqui a informática 8 vezes o peso 2 e por último a atualidade 8 vezes o peso 1. Até aumentei a pontuação para ver se tem mais chance aqui dela conseguir correr atrás desse prejuízo, né? Então, aqui, ó, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 3, 18. Aí, 8 vezes 2, 16. E, por último, 8 vezes 1, 8, né? Somando tudo, 66. Ó, coincidentemente, a Camila empatou com o Bruno, né? 66 dividido por 10. Aí, vai dar aqui 6,6, né? 6,6. Então, aqui, primeiro lugar, a Ana, que, digamos, ia ganhar, né? E aí eu não coloquei a tal da ordem de desempate, né? Deveria ter aí. Qual o critério de desempate? Bora dizer que foi a idade, né? Só para a gente contextualizar aí. A idade do Bruno é 20 anos, 25 anos e a idade da Camila é 26. Então ela vai ganhar, que é como de conhecimento de todos aí, né? Quando empata, quem ganha é o candidato mais velho. De maior idade, né? Na verdade, não é assim que coloca lá, não. Coloca a data de nascimento, viu? Mas eu não vou explicar muito essa questão de concurso, não. Pois bem, então você está vendo aqui que para calcular a média ponderada, você pega cada valor e multiplica pelo seu respectivo peso e, por fim, divide pela soma dos pesos. Somando esses pesos aqui, você encontra 10, tá bom? Então, outra coisa que é bem legal, se você pegar essas questões, esse concurso aqui, e fizer a pontuação máxima, né, que digamos assim, fechar a prova, acertar tudo, vai fazer 100 pontos certinho, ó. Quer dizer, ó, matemática, 10 vezes, né, 10 questões vezes 4, né, 40 pontos. Aí a outra, que é 10 questões vezes 3, 30 pontos. A outra, 10 questões vezes 2, 20 pontos, né? E a atualidade, 10 questões vezes 1, né, peso 1, então 100 pontos. A pontuação máxima aqui, se tivesse pedido a pontuação máxima desse concurso, né, seria 100 pontos, porque já considerando os pesos, né, peso 4, 3, 2, 1. Seriam perguntas que podiam ser feitas, né, quem ficou em primeiro, qual a pontuação máxima, qual a média ponderada. Isso aqui foi um exemplo que eu criei aqui junto com vocês, tá bom? Vou explicar aqui agora uma questão que calcula a média salarial usando a ideia de frequências diferentes, ó. Então você tem aqui uma empresa, né, a Valtu, né, eu gosto de colocar essas coisas aqui porque os alunos adoram, né, a Valtu. E essa Valtu aí tem 20 funcionários, e eu preciso calcular a média salarial deles. Então, se eu tivesse os 20 salários aqui numa sequência, um embaixo do outro, eu podia até usar uma planilha de Excel e somar de uma vez, mas eu não tenho. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, primeiro eu vou colocar uma coluna aqui à direita, que eu não sou menino, e vou fazer o seguinte, vou pegar cada salário e multiplicar pelo seu respectivo frequência, que seria o peso. Por isso que eu coloquei para vocês que a frequência é como se fosse uma média ponderada. Já que eu tenho 10 funcionários ganhando 2.000, então eu teria que fazer 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 10 vezes. Então basta fazer 2.000 vezes 10, que eu tenho 20.000. Bacana? E aí o mesmo raciocínio aqui com os demais. Ó. Eu tenho 3.600 o salário, opa, botei um zero a mais, vezes 5 funcionários, vai dar 18.000. 18.000, deixa eu conferir esse valor. Então, 3.600 vezes 5, 18.000. E aí agora aqui, ó, 4 vezes 4.000, né? 4.000 salário
vezes 4 funcionários, que dá 16 mil, e um funcionário ganhando 6 mil. Ora, 6 mil. 6 mil vezes 1, 6 mil. Então, como é que a gente calcula a média ponderada? A gente pega cada valor e multiplica pelo seu respectivo peso. Aqui no caso, como eu tenho uma frequência diferente, o que eu fiz foi multiplicar cada salário e multipliquei pela sua respectiva frequência, ou seja, quantos funcionários recebem aquele mesmo salário. E aí eu vou somar tudo. Esse total aqui, minha gente, é o que a gente chama na empresa de folha de pagamento. Olha, até colocar aqui o nome, ó, folha de pagamento. O que é a folha de pagamento, professor Valtes? A folha de pagamento é o total que aquela empresa gasta para pagar todos os seus funcionários. Por isso que o nome é folha de pagamento. Aquela folha, juntando todo mundo da empresa, juntando todos os salários, quanto é que essa empresa iria gastar? Ia gastar 20 mil, mais 18 mil, mais 16 mil e mais 6 mil. Então eu teria 60 mil reais aqui, sendo a folha de pagamento total. Bem, mas a questão não é isso. Ele não quer saber qual a folha de pagamento, ele quer saber qual é a média salarial. Ora, a gente sabe que o número de funcionários é 20, não são 20 funcionários, está aqui no texto? Então, eu teria que pegar esses 60 mil, né? No caso, eu vou até digitar aqui os 60 mil, ó, mais 3 zeros, e dividir pelos 20 funcionários. E aí eu tenho uma média de 3 mil reais. Ou seja, vou até colocar aqui, a média seria igual aos 60 mil, dividido pelos 20 funcionários, que vai dar os 3 mil reais. Só uma coisa interessante para comentar, é que geralmente acontece essa distribuição aqui desses salários faz todo sentido, porque geralmente numa empresa você tem mais funcionários ganhando menos. Opa, bagunçou aqui. Tem mais funcionários ganhando menos, né? Você tem 10 funcionários ganhando nesse valor de 2 mil, e tem aquele grupo menor de funcionários que ganha mais, né? No caso aqui eu coloquei apenas uma pessoa ganhando 6 mil, como se fosse o manda-chuva lá, né? O dono, sei lá. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Aí, parte 2, eu vou falar de média e mediana, falar de moda e falar de mediana, tá bom?